Os espectadores ficaram extremamente excitados quando as luzes do teatro se apagaram. Apenas a luz de uma lanterna projetada em uma espécie de telão, feito de algum tecido, iluminava o local. A penumbra era parte integrante do evento que estavam prestes a presenciar. Foi então que, após uma fumaça tomar conta do ambiente, um espectro começou a pairar em frente ao telão, diante de todos. Uma visão assustadora, pois estava claro que estavam diante da presença de um fantasma. Assim, começava mais uma fantasmagoria, um show de ilusionismo muito popular durante os séculos XVIII e XIX, e que mexia com a crença da plateia em fantasmas. Mas de onde vinha essa crença que chegou a ser motivo de grandes shows nesses séculos? Hoje vamos conhecer um pouco dessa história. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Hoje nós teremos uma breve visão do significado que os fantasmas têm e tiveram na história da humanidade. Eu digo breve porque esse episódio não tem o intuito de esgotar o tema e por esse motivo deixará muita coisa de fora. No entanto, poderemos vislumbrar um pouco de como esse mundo sobrenatural afetou e talvez ainda afete a vida das pessoas. Os fantasmas, como geralmente os conhecemos na cultura popular, sendo os espíritos daqueles que já morreram, existem há muito tempo em diferentes crenças ao redor do mundo, sendo encarados e entendidos de diferentes maneiras a depender de onde pesquisamos. Mas o fantasma, como enxergamos até hoje, talvez tenha uma ligação mais direta com os primeiros cristãos e com a Igreja Católica, pois foi ela que designou um lugar específico para eles, conhecido como purgatório. Assim, para entendermos um pouco a origem dessa crença, precisamos entender o que é o purgatório. Segundo a Enciclopédia Britânica, abre aspas, purgatório, condição, processo ou local de purificação ou punição temporária em que, de acordo com a crença cristã medieval e católica romana, as almas daqueles que morreram em estado de graça são preparadas para o céu. Fecha aspas. Essa definição mostra que podemos entender o purgatório tanto como um lugar físico dentro de uma doutrina, assim como o céu e o inferno em alguns casos, quanto como uma condição em que a alma está em determinado tempo e espaço. Mas não vamos entrar muito no mérito dessa discussão e vamos aceitar, como muitos aceitaram por séculos, que o purgatório seja um lugar físico dentro da mitologia católica e cristã. Mas como surgiu a ideia de um lugar como o purgatório? Uma das possíveis origens seria a crença dos primeiros cristãos de que suas preces ajudariam os mortos a alcançarem a graça de Deus que levou à criação do purgatório. Pois se as almas daqueles que morreram ainda podiam receber a ajuda dos vivos, eles deveriam estar em algum lugar entre o céu e o inferno que não seja o plano terreno. Por que esses cristãos acreditavam que ainda poderiam ajudar aqueles que já morreram, eu não vou poder responder exatamente aqui. Mas essa ideia fez com que muitos religiosos se debruçassem sobre esse problema. Onde estariam essas almas? Até o século XII, todo cristão estava destinado após sua morte ou ao céu ou ao inferno. Mas esses dois destinos tão antagônicos não pareciam fazer sentido quando os fiéis olhavam para as nuances do comportamento humano. Como alguém que não foi tão devoto como os santos podem ir para o mesmo lugar que eles? Ou como alguém que não foi tão ruim como um assassino sanguinário pode acabar com ele no inferno? Então, como ficaria a situação daqueles que não eram nem completamente bons e nem terrivelmente ruins? Era preciso um lugar para as pessoas comuns. Assim surge a crença na existência de um lugar
onde as pessoas comuns poderiam ficar expurgando seus pequenos pecados até purificarem totalmente suas almas, a ponto de poderem entrar no céu. Surge então o purgatório. Agora, se existe um lugar onde as almas ficam para serem purificadas e que podem ser ajudadas pelas preces, ou seja, que a ação dos vivos pode interferir, o contrário não poderia acontecer também? A ação das almas do purgatório não poderiam interferir na vida dos vivos? Pensando assim, que a ideia de fantasma pode ter surgido. O fato é que, sim, os fantasmas permeavam o imaginário medieval ocidental e podiam interferir na vida dos vivos, assim como os vivos na vida deles. Muitos acreditavam, inclusive, que a aparição dos fantasmas tinha sempre um objetivo, como ajudar os pecadores a se arrependerem, contando sobre os suplícios que passavam no purgatório. Também apareciam para solicitar orações que os ajudariam a irem para o céu e para aconselhar os vivos em diversos assuntos. Nesse sentido, os fantasmas medievais se diferenciam um pouco de alguns mitos modernos, pois eles pareciam pertencer a um ordenado e hierarquizado mundo religioso. Após a Reforma Protestante, esse mundo hierarquizado do qual os fantasmas faziam parte é colocado em xeque e a existência do purgatório é negada. Fazendo uma simplificação das diferentes crenças protestantes, podemos dizer que, para eles, qualquer manifestação sobrenatural só poderia vir ou do céu ou do inferno, tratando-se ou de anjos ou demônios. Essa separação entre o mundo dos vivos e dos mortos, que não poderiam mais se comunicar nas crenças protestantes, acabou gerando um impacto nas pessoas que ainda acreditavam na manifestação dos fantasmas. A principal consequência parece ter sido uma nova interpretação da relação das pessoas com os fantasmas. Agora, os fantasmas não faziam mais parte de um mundo externo organizado e hierarquizado, mas sim de um mundo interno, da experiência pessoal e psicológica dos indivíduos. A partir do Iluminismo, no século XVIII, isso fica ainda mais forte, com o foco no indivíduo, na sua razão e na sua psicologia. Agora, a experiência pessoal com os fantasmas precisa de novas justificativas para aqueles que ainda acreditam. A crença anterior, ao longo da Idade Média, como vimos, mostrava uma relação direta e religiosa entre os vivos e os fantasmas, que apareciam para pedir orações para irem para o céu, ou então eram fantasmas que ficaram presos a um local onde pecaram muito antes de ir expurgar seus pecados no purgatório e necessitavam ser guiados até esse local pelos vivos. Quando o purgatório some da crença de muitos cristãos, os fantasmas precisam de novas justificativas para aparecerem no mundo dos vivos. Então surgem as justificativas como estar preso à sua rotina quando vivo, relembrar suas mortes trágicas, encontrar seus assassinos, reclamar de um enterro insatisfatório, voltam para avisar da morte ou salvar algum amigo e etc. Assim, até mesmo a motivação da aparição dos fantasmas parece ter sofrido um processo de individuação que não está mais ligado à religião. Não há mais uma busca por salvação, e sim vingança, rotina e interesse pessoal. Como podemos ver, ao que parece, a crença em fantasmas, como os conhecemos hoje, no mundo ocidental, está diretamente ligada aos processos religiosos ao longo da história europeia e a um lugar específico, o purgatório. E você, que está me ouvindo até agora, já viu um fantasma hoje? Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau!